Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Estamos lendo o livro de Josué, é uma continuação aqui do livro de Deuteronômio, né? O último livro aqui da Torá, né? Pentateuco, né, que nós conhecemos. E hoje nós vamos ler o capítulo 3. É uma literatura bastante interessante, narra a história do povo de Israel, né, o povo hebreu. Eu gosto de colocar essa observação para que as pessoas venham compreender. Ao meu ver, é um erro gravíssimo você pegar passagens nesse período e querer colocar para as pessoas hoje cumprir, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É um outro período, é uma outra nação, está narrando a história dos acontecimentos, né? Então nós temos que pisar no freio e conseguir compreender que é uma história, que é bom você que tenha conhecimento, mas que venha querer praticar o que aconteceu nesse período é um problema, beleza? Então vamos lá, capítulo 3. Josué levantou-se de madrugada e desfez o acampamento. Saindo de Setim, ele e os hebreus, né, os israelitas, chegaram ao Jordão, onde se detiveram antes de atravessar. Ao cabo de 3 dias, os responsáveis passaram pelo acampamento e deram ao povo esta ordem: quando avistardes os sacerdotes levitas levando a arca da aliança, levantai vossos acampamentos e pondo-vos a caminho atrás dela, atrás da arca, né, dos sacerdotes ali, guardando distância de uns 100 metros, sem dela vos aproximar. Assim sabereis qual é o caminho a seguir, uma vez que nunca passardes por este caminho. Então, dando uma orientação para que ele viesse seguir ali o sacerdote e a arca da aliança. Josué disse ao povo: purificai-vos, porque amanhã o Eterno realizará maravilhas no meio de vós. E Josué ordenou aos sacerdotes: tomai a arca da aliança e passai à frente do povo. Eles tomarão a arca da aliança e caminharão à frente do povo. O Eterno disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te diante de todo Israel, para que saiba que estou contigo, assim como estive com Moisés. Então, Josué foi um sucessor de Moisés. Moisés morreu, Josué assumiu. E tu ordenas aos sacerdotes que carreguem a arca da aliança. Quando chegares à beira da água do Jordão, ficai parado ali. Depois, Josué disse aos israelitas: aproximai-vos para ouvir a palavra do Eterno. Acrescentou: nisto sabeis que o Eterno está no meio de vós e que ele expulsará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os gergeseus, os amorreus e os jebuseus. A arca da aliança vai atravessar o Jordão diante de vós. Preparai 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, 12 homens, né? Um de cada tribo. E logo que os sacerdotes que levam a arca tocarem com a planta dos pés as águas do Jordão, elas se dividirão. Rio abaixo, as águas continuarão a correr, mas o rio acima elas pararão, formando uma barragem. Quando o povo levantou acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca puseram-se à frente do povo.
Chegaram assim ao rio Jordão, e os pés dos sacerdotes se molharam nas águas da margem, pois durante todo o tempo da colheita do Jordão, transborda e inunda suas margens. Nesse momento, as águas do rio acima pararam, formando uma grande barragem até Adã, cidade vizinha de Sartã. E as do rio abaixo desceram para o mar da Arábia, o mar salgado. Assim secaram completamente. Então o povo atravessou na altura de Jericó. E os sacerdotes que carregavam a arca da aliança conservaram-se firmes sobre a terra seca, no meio do rio. E ali permaneceram até que todo Israel acabasse de atravessar, e o Jordão a pé enxuto. Então aqui os sacerdotes foram na frente, pararam no meio ali e deixaram o povo passar. Depois que o povo passou, eles foram novamente levando a arca. Então terminamos aqui o capítulo 3. Está narrando a história ali, né? Uma história muito interessante. E aí é uma das promessas, né, que o Eterno fez a Josué, que iria fazer maravilhas ali para que o povo temesse Josué, que as ordens que ele estava dando, de fato, eram ordens vinda do Eterno, né? Então, aqui terminamos o capítulo 3. Eu estou deixando sempre no finalzinho, deixar uma reflexãozinha para que nós venhamos progredir, né? Então, o que eu quero falar hoje é sobre os falsos irmãos, falsos profetas. Nos evangelhos, nas cartas de recomendação, você vê que isso é muito evidente, né? O próprio Messias, Yahushua, né, que nós conhecemos como Jesus, falou sobre isso, os apóstolos falaram. Então, se por acaso você ouvir alguém que se diz com um título, uma coisa interessante, pastor, esses cargos nas igrejas, isso é tudo título dado pelo homem. Papa, padre, isso é título que o homem criou, né? Então, se por acaso você ouvir algum comentário de alguém que tem um tipo desses títulos, ou até que não, cometendo atrocidades, coisas horríveis, não se preocupe, né? Isso é algo que desde a época do Messias, né, da época dos apóstolos, sempre teve, né? Então nós temos que tomar cuidado com essas pessoas que nós não conhecemos, né? Que nem a parábola lá que ele falou do joio e do trigo, é tudo igual, né? Então você vai ver a diferença dessas pessoas através dos frutos, né? Através do comportamento, através da forma que ele trata o seu semelhante, através da forma quando ele é surpreendido em alguma situação, como que ele vai lidar para administrar aquela situação. Então tem como você ver se aquela pessoa verdadeiramente é uma pessoa que tem compromisso com o Eterno ou não. Beleza? Então tá aí mais uma diquinha, que o Eterno possa nos abençoar, e um abraço do irmão Alex.